Jonas, capítulo de número 3. Nessa manhã, amados, eu quero falar sobre ressentimento. Hoje nós vamos finalizar aqui a série de mensagens sobre o livro de Jonas. Eu disse que nós íamos ler inteiro, lemos quase que inteiro. Depois você pode ler aí o que faltou, que é o capítulo 2 e uma parte do capítulo 3. E nós vemos a história de Jonas, um profeta que Deus chama e fala para ele: vai e profetiza para a cidade de Nínive. Jonas então decide desobedecer a palavra do Senhor. Ele tenta fugir de diante da face do Senhor. Ele vai para o porto e pega um barco, entra no barco que ia para Tarsis, que era o lugar mais longe que existia naquela época, cerca de 4.000 quilômetros de distância, mais ou menos 6 meses a 1 ano de viagem. Era o lugar mais longe que tinha. Jonas entra então nesse lugar e tenta fugir de diante da face do Senhor. Porém, lá no barco, Deus manda uma tempestade. Jonas tenta fugir para o porão, não tem como. Ele é lançado para fora do navio. Deus manda um grande peixe que engole a Jonas. E lá no ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor e decide cumprir o seu chamado. No capítulo 3, Jonas então vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. E ele faz uma pregação. A pregação de Jonas, podemos dizer que era uma pregação bem medíocre, 5 palavras apenas, que está no versículo de número 4. E ele pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era só isso que ele falava. E ele saiu pregando aquela mensagem. Sabe ele pregando com uma total má vontade, amados. A pregação dele não tinha nenhuma graça, era só juízo. Deus vai destruir essa cidade aqui. E ele ia embora. E ele ia pregando e repetindo essa mensagem o dia inteiro. Porém, a misericórdia de Deus fez com que o coração dos ninivitas se abrisse. E eles, ao ouvirem essa mensagem, eles se arrependem. O rei de Nínive, ele se arrepende e ele estipula que todo o povo se humilhe e faça um jejum, inclusive os animais. E eles se humilham diante da face do Senhor, pedem perdão pelos seus pecados, pela sua desobediência. E Deus viu sinceridade na oração deles, perdoou os seus pecados e disse para Jonas: Jonas, não irei mais destruir Nínive. E agora no capítulo 4, a Bíblia diz que Jonas fica desgostoso. Ele não gostou, ele ficou desagradado. Ele fala: não, é por isso que eu não queria vir pregar aqui, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor é longâmino, que o Senhor perdoa pecados. Agora o Senhor perdoou e não vai mais destruir esse povo. Olha só que coisa, amado. O sonho de todo pregador, irmão Cláudio, é ele pregar e as pessoas ouvirem, é ele falar e as pessoas darem crédito. E Jonas teve esse privilégio, algo inédito, ele pregar e uma cidade inteira se converter. Nunca aconteceu isso, amado. E ao invés de Jonas ficar feliz, ele fica revoltado. Jonas é uma das poucas pessoas da história, Moisés, que ficou triste por causa do sucesso. Ele teve sucesso na missão dele e ficou revoltado. Agora você pergunta, por quê? Pergunta, por quê? Porque Jonas tinha um ressentimento. E essa é a palavra nesta manhã. Tudo que deu de errado na vida de Jonas, aqui nessa curta história que nós temos no livro de Jonas, tudo que teve de sofrimento, a rebelião de Jonas, a desobediência de Jonas, a tempestade que Jonas enfrentou, ele foi parar no porão do navio, foi parar no ventre do peixe, quase morreu, isso se não morreu, porque até isso há um debate se ele ficou vivo ou morto, mas eu não vou entrar nessa questão. A grande questão é que Jonas enfrentou vários sofrimentos, e agora ele acaba o livro, preste muita atenção, e aparentemente Jonas estava rebeliado contra Deus, porque Deus faz uma pergunta e Jonas não responde, e nós não sabemos se ele se arrependeu desse comportamento dele carrancudo, desse ressentimento, dessa mágoa, e tudo por causa do quê? Porque Jonas tinha um ressentimento. Tudo que deu de errado na vida de Jonas é porque Jonas tinha um ressentimento, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre ressentimento. O ressentimento, amados, é um dos sentimentos mais poderosos e perigosos que um ser humano pode sentir.
Há quem diga, e há filósofos que dizem, que o ressentimento é um dos únicos sentimentos que podem permanecer durante uma vida inteira. É perfeitamente possível a pessoa passar alguma coisa na infância dela e ela guardar aquele ressentimento ao ponto de quando ela está lá com 80 anos de idade, ela ainda tem aquele ressentimento. Porque o ressentimento é um sentimento que ele permanece ao longo do tempo. O que é o ressentimento? O ressentimento é um sentimento de raiva prolongada, que geralmente tem a ver com um sentimento de injustiça. Olha, tal pessoa me fez tal coisa e apenas eu fiquei com prejuízo e não deu nada para ela. Olha, eu era tão bom para aquela pessoa e ela me traiu, ela me abandonou. Olha, eu fiz uma negociação com alguém e essa pessoa me passou para trás. Olha, tem tal situação que eu estou vendo aqui e aquilo de lá está errado. Ressentimento tem a ver com isso. Um sentimento de que você está sendo injustiçado, com a percepção de que você está sendo injustiçado, de que algo não está certo. Foi o sentimento de Jonas. Na perspectiva de Jonas, Nínive não merecia ser perdoada. Na perspectiva de Jonas, a coisa justa a se fazer era destruir os ninivitas, porque eles eram um povo mau, um povo violento. Então Jonas, na ótica dele, ele falava, eles merecem o juízo. Mas agora Deus fala, mas eu vou perdoar eles. E aí Jonas tem esse ressentimento. E por causa desse ressentimento, ele toma várias decisões erradas. O ressentimento, amados, ele é tão poderoso quanto o amor. O ressentimento, ele é algo tão forte que ele pode ser comparado ao amor. Só que qual que é a diferença do amor para o ressentimento? É que o amor, você só mantém o amor, e você só faz o amor crescer se você cultivar ele. O ressentimento não. Para você continuar amando alguém, você precisa cultivar o amor como se fosse uma planta que você vai lá e rega. Que nem eu fui na casa da minha sogra, lá buscar ela agora. Ela estava fazendo uma vitamina para as plantas dela lá. Vamos, Maria, para a igreja, eu estou fazendo uma vitamina aqui para as minhas plantas. Porque é assim, irmão. A planta, se você não cuidar dela, ela morre. O amor também. É por isso que o casalzinho lá no namoro tem namorados, aqui, pessoas que estão noivos. É aquele amor, mas depois que casa, tem que cultivar isso, sendo gentil, se esforçando. É por isso que a Bíblia diz que o amor é sofredor. Porque para você permanecer ao lado de alguém uma vida inteira, principalmente falando de marido e mulher, é necessário sacrifício, é necessário renúncia, é necessário compromisso. Porque o amor é assim, se você não cultivar ele, ele acaba. Então, para que o amor permaneça, é necessário cuidado. O ressentimento não. O ressentimento, sem você cultivar ele, ele vai crescendo sozinho. O ressentimento é aquele sentimento que você deixa lá no canto escuro do seu coração, aquela mágoa, aquela angústia, aquele rancor, e você deixa lá, não resolve, e ele vai crescendo ao longo dos anos, ao longo dos anos, ao longo dos anos, até que alguém vem e coloca o dedo na ferida, e tudo aquilo vem à tona de novo. Por quê? Porque o ressentimento estava lá, ele estava quieto, mas estava lá. Jonas, quando ele sai do ventre do peixe, ele sai todo crente, amados, coisa linda, sai orando aqui, falando que o Senhor é meu Salvador, saiu tudo feliz. Mas agora quando ele vai lá em Nínive, prega, uma pregação mais ou menos. Só que quando ele percebe que Deus perdoa a Nínive, o que vem à tona? O ressentimento. Estava lá já, só que estava lá no cantinho, agora veio à tona. Então é por isso, amados, que nós temos que tomar cuidado com o ressentimento. Porque esse sentimento, que pode durar anos, pode acompanhar a pessoa uma vida inteira. E o ressentimento, ele é algo tão maligno, que ele é algo que começa pequeno. É uma mágoa, é um rancor, é aquele sentimento de injustiça. Não, eu não aceito o que tal pessoa fez para mim, eu não aceito essa situação. Eu tinha tal sonho e deu errado. E a pessoa vai alimentando aquilo, alimentando, e o ressentimento, ele vai crescendo, crescendo, e vai afetando várias áreas da sua vida. Vai afetando a forma como você vê as pessoas, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você faz o seu trabalho,
A forma como você tem as suas prioridades, o ressentimento é isso. Ele vai matando a pessoa de dentro para fora. Até que, se não for curado, pode chegar aqui o caso de Jonas. Veja que o ressentimento de Jonas era algo tão profundo, que quando Deus pergunta para ele: Jonas, essa boboreira aqui, ela nasceu, fez uma sombra para você e morreu. E aí você se apaixonou tanto pela boboreira, que você pediu a morte por causa dela. Agora eu te pergunto, é justo você pedir a morte por causa de uma boboreira? Uma boboreira é mais importante que a sua vida? Agora perceba que Jonas, ele estava tão ressentido, que ele fala para Deus: sim, é justo sim. O nível de ressentimento era tão grande que Jonas não consegue nem mais perceber a gravidade do seu problema. E é por isso que é algo tão perigoso. Quais são os prejuízos que Jonas teve? Jonas, ele estava tão ressentido que ele teve alguns prejuízos. Queria falar de 4 aqui. O primeiro prejuízo do ressentimento, amado, é que você perde a paz. Quem está ressentido, ele não tem paz. Perceba que Jonas, em vários momentos aqui do livro, ele pede a morte. Em vários momentos aqui do livro, nós vemos Jonas fugindo. Lá no barco, o barco quase afundando, e Jonas se escondendo, não estando nem aí para ninguém. Depois ele pede a morte. Mais de uma vez, Jonas não tinha paz. Quem está ressentido não tem paz em seu coração. Fica aquela guerra interna. O segundo prejuízo do ressentimento, no caso de Jonas, é que Jonas perdeu dinheiro. Porque quando Jonas decide fugir da face do Senhor, ele vai no porto e pega o navio para Tarsis. A Bíblia diz que ele pagou a sua passagem, e não era barata a passagem, porque o navio para Tarsis não tinha todo dia, era uma passagem cara. Tem muitas pessoas que têm problemas financeiros em sua vida, e na verdade o problema não é um problema financeiro. A parte financeira é apenas o resultado de um problema emocional, de um ressentimento que tem que ser curado. Jonas perdeu dinheiro. Terceiro prejuízo de Jonas, Jonas perdeu tempo. Porque se ele tivesse obedecido a ordem do Senhor: levanta-te, Jonas, vai para profetiza a grande cidade de Nínive, ele fosse, profetizasse e voltava embora, acabou. Mas não, ele ressentido, tenta fugir, talvez ficou dias ou semanas no mar, no barco, agora fica 3 dias no ventre do peixe, é só tempo perdido. Quem tem ressentimento perde tempo. E o quarto prejuízo de Jonas, e o pior deles, é que Jonas perdeu a sua comunhão com Deus. Jonas, nós vemos o livro de Jonas, no final do livro de Jonas, nós vemos aqui um profeta, ou um homem, que está com o coração endurecido para a palavra de Deus. Está com o coração longe de Deus, por causa do ressentimento. Muitas pessoas se afastam de Deus, e às vezes colocam vários motivos, mas o que está por trás de tudo isso é o ressentimento, é uma mágoa que precisa ser curada. Agora, segundo lugar, o que pode causar ressentimento, amados? A primeira causa que pode fazer a gente ficar ressentido é nos relacionamentos. É quando você se magoa com alguém, é quando alguém te decepciona. É aquele sentimento que eu disse no começo: olha, eu era tão bom para essa pessoa, eu gostava tanto dessa pessoa, eu fiz tantas coisas boas para ela, e ela me retribuiu assim, me abandonando, me traindo, falando mal de mim. E às vezes aquele ressentimento fica no coração. Quantas pessoas que têm ressentimento, até mesmo com os próprios pais. Ah, porque o meu pai não foi o pai que eu gostaria que ele fosse. A minha mãe não foi a mãe que eu gostaria que ela fosse. Ou talvez um pai que tem ressentimento com o filho, uma mãe que tem ressentimento com o filho, ou o cunhado com a cunhada, ou o genro com a sogra, e por aí vai. Ressentimento com o vizinho. Eu lembro uma vez, amados, que eu vi 2 homens adultos, isso eu estava lá, não é uma história, é verdade. 2 homens adultos, 2 irmãos, um deveria ter uns 30 anos e o outro deveria ter uns 37.
E eles discutindo, briga feia mesmo. E aí um deles, no meio da briga, começou a chorar e disse assim: você pensa que eu esqueci? Quando a gente era criança, que você quebrou o meu carrinho, eu não esqueci daquilo de lá não. Ele não esqueceu que quando ele era criança, o irmão quebrou um carrinho dele. Diz que ele tinha um carrinho que ele gostava muito, o irmão quebrou. E ele, 30 anos de idade, lembrando do carrinho que foi quebrado, Natan. O que é isso, irmão? Ressentimento. Então, às vezes, a pessoa guarda ressentimento de pessoas. Segunda causa de ressentimento, a inveja. A inveja é terrível, amados. E às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho inveja de ninguém. Tudo bem, irmão, a gente pode até falar, mas o nosso coração, ele muitas vezes tende para o pecado. E nós temos que lutar contra todo tipo de sentimento como esse. Tem pessoas que têm inveja de alguém, porque o outro tem uma condição financeira A e ele não tem. Ou porque fulano tem uma carreira profissional X e eu não tenho. Às vezes alguém pode ter inveja da aparência do outro, pode ter inveja da roupa do outro, pode ter inveja do talento que outra pessoa tem. É uma coisa comum. E essa questão da inveja, nós temos que ter muita atenção. Porque quantas guerras que foram causadas e são causadas hoje em dia, de guerra entre pessoas, que às vezes o pobre tem raiva do rico. Inveja. Ou às vezes uma pessoa que tem dinheiro tem inveja do outro porque não tem determinada coisa. Então a inveja também é uma causa de ressentimento. Às vezes dentro do âmbito familiar, porque talvez uma pessoa da família alcançou tal coisa. Porque um se formou lá na faculdade, se pós-graduou, e eu não fiz isso. E às vezes a pessoa cultiva aquela inveja. Eu estou dando apenas exemplos, amados, mas não importa o motivo. Porque a inveja é algo tão terrível que ela pode existir pelos motivos mais banais que a gente imaginar. A inveja é algo terrível. A terceira causa de ressentimento, amados, é o sentimento de injustiça, que era o caso de Jonas, que ele olhava para Nínive e falava: Nínive merece ser destruída. Mas quando Deus perdoa Nínive, ele fala: isso é injusto, eu não aceito isso. E quantas vezes que algumas pessoas cultivam também ressentimento por causa disso. Às vezes alguém que tem uma causa na justiça e a causa não foi a seu favor, e às vezes alguém guarda uma mágoa: eu fui injustiçado, e guarda aquele ressentimento. Ou numa família lá que tem lá o famoso inventário, e no inventário dá problema. Alguém ficou com uma herança X, o outro ficou com a outra herança. Quantas famílias, amados, que já brigaram por causa disso? Por causa de terra? Que guardaram o ressentimento do irmão, por causa que um ficou com uma coisa e o outro não ficou. Ressentimento. Quando eu falo de injustiça, podemos falar da injustiça social. Que a pessoa às vezes olha a sociedade, vai ter tanta coisa errada no mundo, e a pessoa fica tão inconformada com aquilo, que passa do ponto e se torna um ressentimento. Pessoa, na questão política, quantas pessoas que matam e morrem por causa de política, por causa de político, que às vezes por causa, ele não gosta de um político, ele fica com tanta raiva daquele político, que ele chega a ter um ressentimento de alguém. Se eu pudesse, eu fazia alguma coisa aquele dali. É pecado, amado. Por mais que alguém tenha uma visão política totalmente oposta à sua, contrária à sua, não guarde ressentimento. Outra coisa que pode gerar ressentimento, a frustração. É quando você tem um sonho, um projeto, e aquilo dá errado. E às vezes eu fico guardando aquele ressentimento. Eu tinha vontade de fazer tal coisa e deu errado. Eu tinha vontade de realizar tal projeto e deu errado. E agora eu fico infeliz com a minha vida. Eu fico reclamando da minha vida porque tal coisa deu errado. Eu queria tanto ser médico, mas agora eu virei um mecânico. Eu fico com ressentimento. É porque minha mãe não me apoiou. É porque na verdade eu não tive oportunidade. Não, amado, não guarde ressentimento por nada, por nenhuma frustração. Eu lembro, quando eu tinha 12 anos, se minha mãe estivesse aqui, ela ia afirmar que essa história é verdadeira. Eu tive uma situação que eu passei, meu aniversário de 12 anos, todo mundo esqueceu meu aniversário. Acordei, era criança, Gustavo.
Irmãos, isso daqui é a verdade verdadeira, amados, que eu vou falar para vocês. Eu nunca falei isso, vou falar aqui hoje, vou abrir meu coração com os irmãos. 12 anos, fiz meu aniversário, chegou o dia do meu aniversário, eu acordei e falei, hoje é dia do meu aniversário, vou receber presente, vai ter bolo, vai ser legal. Eu só sei, irmãos, que acordei e minha irmã não me deu parabéns. Vi minha mãe, bom dia mãe, ela não deu parabéns. Minha avó não me deu parabéns. Meu pai também não ligou para mim. Fui na escola, ninguém me deu parabéns, amados. E eu pensando o dia inteiro, não, ele está pregando uma peça em mim. Vai ter uma festa surpresa quando eu chegar em casa. Vai ter uma festa surpresa. Cheguei em casa, irmão, não tinha festa nenhuma. Ninguém me deu parabéns. E aí, irmão, eu lembro que chegou 11 horas da noite. Passou meu aniversário todinho. Não recebi um parabéns sequer, amados. Um parabéns. Fui dormir chorando, irmãos. Hoje eu conto sorrindo. Mas eu fui dormir chorando por causa daquilo. Oh, meu Deus do céu, ninguém me deu parabéns. Aí no outro dia eu acordei. Bom dia, mãe. Bom dia. Mãe, a senhora esqueceu. Esqueci do quê? Ontem foi meu aniversário. Oh, meu filho, não sei o quê. E aí, parabéns para cá. Mas eu falei, não, agora eu não quero mais também. Agora eu não quero mais. Irmãos, diante de Deus, daquele dia em diante, eu não comemorei mais meu aniversário. E a Eula sabe que é verdade ou é mentira, Eula? Não comemorei. Quando eu fiz 13 anos, chegava o dia do meu aniversário, não quero que ninguém dê parabéns para mim. Vamos fazer festa? Não quero. E não tinha jeito, 14, 15, 16, 17, foi indo assim. Até que, uns 3 anos atrás, eu comecei a estudar um pouco mais sobre emoções, e eu refleti sobre essa birra que eu tinha sobre aniversário. E aí eu lembrei desse acontecimento. E aí eu falei, não, esse ressentimento vai ter que ir embora. Mandei ele embora, agora eu comemoro meu aniversário, amados. Tem churrasco, tem gato, tem o negócio, é uma benção, irmãos. Mas veja, irmãos, uma coisinha pequena que aconteceu, eu guardei aquele ressentimento. Porque é assim, uma frustração, uma coisa que deu errado. Então o ressentimento é assim, ele pode vir por várias causas. Agora, para a gente finalizar, e a pergunta mais importante: como que a gente pode ser curado de um ressentimento? E para a gente aprender isso, eu olho para a história de Jonas. Deus usou um método para curar Jonas do ressentimento. Que esse método tem 3 etapas: conscientizar, questionar, orar. Repita comigo: conscientizar, questionar, orar. Primeiro passo: conscientizar. Jonas não percebeu que ele estava ressentido. Na cabeça de Jonas, ele estava vendo apenas uma injustiça. E ele estava revoltado. Ele falou, eu prefiro morrer do que ver esse povo sendo perdoado. É injusto. E aí Deus precisa conscientizar Jonas que ele estava ressentido. É por isso que lá no versículo 4 do capítulo 4, a Bíblia diz, e disse o Senhor, é razoável este seu ressentimento? E Jonas não respondeu nada. Talvez ele não percebeu que estava. É como aquela pessoa que a gente fala, viu, você está ressentido. Não estou ressentido coisa nenhuma. Só que não venha falar dessa pessoa para mim. Diz que não está ressentido. E aí Deus vai usar o método para conscientizar Jonas do ressentimento dele. O que Deus faz? Nasce uma boboreira. Uma planta, amados. Pequenininha assim, que faz uma sombra para Jonas. Aí Jonas fica lá debaixo da boboreira. Aí no outro dia ela morre. E aí Jonas fica bravo. A boboreira morreu. Já que ela morreu, eu prefiro morrer também, porque não tem mais a boboreira para mim. E aí Deus vai conscientizar Jonas. Jonas, vem cá. Você ficou triste pedindo a morte por causa de uma boboreira. Agora você quer que eu não tenha amor de uma cidade com mais de 120 mil homens? Se você amou uma boboreira, Jonas, eu não posso amar essa multidão de pessoas. O que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando para Jonas que aquele comportamento dele não era racional. É por isso que no versículo, veja comigo, irmãos, no versículo 9, capítulo 4, versículo 9, Deus diz assim, então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que te enfades por causa da boboreira?
é razoável, ou seja, é lógico isso, é racional isso? Não, não é racional. Então, se não é um comportamento racional, é porque é um comportamento emocional. Deus estava mostrando para Jonas que ele tinha um ressentimento. Agora, amados, o segundo passo, em primeiro lugar, Deus faz Jonas perceber que ele estava ressentido, que é conscientizar. O segundo passo agora é questionar, que é quando Deus pergunta: é razoável você ficar ressentido por causa disso? Deus, ele pergunta para Jonas. E aí, aqui eu trago para nós agora. A primeira coisa que nós temos que fazer é conscientizar, porque às vezes existem ressentimentos, amados, que nós não percebemos. Era igual eu lá com o meu aniversário de 12 anos, eu não gostava de aniversário. Mas eu não me lembrava que tinha acontecido algo lá atrás que fez eu guardar esse ressentimento. Até que um dia que eu parei para pensar e me lembrei disso. Então veja, pare para pensar. Reflita um pouco na sua vida. Será que não teve alguma frustração? Alguma decepção que você teve? Alguma mágoa? Algum sentimento, algo que deu errado, que talvez você guarda isso no teu coração? Para refletir. Comece a pensar sobre as coisas que te aconteceram, porque a vida é assim, irmão, as coisas dão errado, a gente é magoado, e quando acontece a gente tem que chorar, tem que sofrer, faz parte, mas a gente não pode guardar aquilo, a gente tem que seguir adiante. Mas eu primeiro preciso entender se existe algum ressentimento. E aí o segundo passo é questionar, é perguntar: opa, calma aí, alguém me chateou, mas vale a pena eu guardar ressentimento por causa disso? Vale a pena eu ficar magoado, rancoroso com essa pessoa por causa de algo que aconteceu lá atrás? Olha, eu tinha um projeto, deu errado, mas vale a pena eu ficar triste, rancoroso, ressentido por causa disso? Olha, tal coisa deu errado, vale a pena ficar guardando esse rancor, esta mágoa? Olha, os meus pais não foram os pais que eu gostaria, eu tive tal perca na minha vida, eu tive tal trauma na minha vida, mas vale a pena eu continuar sendo uma pessoa amargurada por causa disso? Vale a pena eu continuar perdendo o meu sono por causa disso? Vale a pena eu continuar angustiado por causa de algo que deu errado na minha vida? E a resposta é não, não vale a pena. Não vale a pena, amado. Não vale a pena guardar ressentimento por coisa nenhuma. Porque nós não podemos controlar aquilo que acontece, mas nós podemos controlar como que nós vamos reagir diante daquilo que dá errado. E a grande questão de Jonas é que Jonas, ele não respondeu a essa pergunta. Deus perguntou para ele: vale a pena, Jonas? Ele não responde, mas Deus pergunta para mim e para você nesta manhã, se vale a pena, amado. Talvez nós ficamos ressentidos por alguma coisa. Eu quero te dizer que o ressentimento, ele é um sentimento que começa pequeno, e ele vai crescendo ao longo do tempo. E é por isso que nós, nesta manhã, temos que orar. Por isso que eu falei, em primeiro lugar, conscientizar. Segundo lugar, questionar. Terceiro lugar, orar. Orar para que Deus nos livre, amados, de todo ressentimento, para que nós sejamos livres de toda amarra. Jonas perdeu tempo, Jonas perdeu a sua comunhão com Deus, Jonas perdeu a sua paz, porque ele estava ressentido. E nós vemos aqui o final da história, sem uma resolução para Jonas, mas a tua história está aqui hoje, e eu e você podemos tomar uma decisão, e a decisão é essa: que nós possamos orar para que Deus nos livre de todo o ressentimento.